Olá, pessoal. Eu sou a doutora Emília Argolo. Estou aqui com a professora Tassiana. Estou aqui com Juliana, que é mãe de uma criança atípica. E nós estaremos discutindo aqui a questão da inclusão escolar desse público em específico. Nós estaremos iniciando com Juliana, relatando a experiência de vida dela com o filho, né, na rede de ensino. E depois estaremos trocando figurinhas também com a professora Tassiana, que é uma professora que também dá conta de algumas crianças atípicas. Então vamos começar, certo? Esperamos que todos gostem desse momento. A nossa intenção realmente é discutir o artigo 6º, né? Dentro do artigo 6º da Constituição, temos os direitos sociais, dentre eles o atendimento também com prioridade, realmente com relevância para esse público, e a partir de então surgiu o interesse com relação a essa situação. Para a gente começar, Juliana, a primeira pergunta seria assim, a nível de contextualização, né? Como aconteceu o acolhimento do seu pequeno no ambiente escolar? Se foi tranquilo, se foi leve, enfim, estamos aqui só ouvidos agora. Ó, nesse momento, o acolhimento dele foi maravilhoso. Nesse momento que ele está agora, né? Com 7 anos de idade. Então, o acolhimento dele na escola que ele estuda hoje, eu cheguei na escola, então teve todo um acolhimento, que lá tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem a coordenadora, tem a psicopedagoga, então tem sala de recurso. Então eles me convidaram, chamaram para fazer a entrevista. Então eles realmente fazem uma análise comportamental por completo da criança, né? Quais são as dificuldades, onde é que a gente precisa trabalhar, o que é que ele precisa desenvolver. Então tem a sala de aula, que a professora também é uma professora muito boa, que tem uma qualificação para trabalhar com crianças atípicas. E tem a sala de recursos, que lá é uma forma de trabalhar diferente da sala de aula. Então, assim, o primeiro momento deste ano foi ótimo, mas eu já passei por momentos com muita dificuldade. Então, eu já passei por escolas que ele foi, então eu ficava em casa com o coração na mão, como mãe. Ele passou por momentos em sala de aulas que ele começou a regredir o que ele já tinha evoluído, porque ele não tinha o suporte necessário, ele não tinha auxiliar de sala. Eram várias crianças atípicas dentro de uma sala, a chegar ao ponto de eu conversar com a escola e a escola me sugerir de eu ter que pagar por fora. Então, assim, eu sei os direitos do meu filho, mas aí eu procurei os médicos que acompanham ele, né, para ver o que eles sugeriam nesse momento, né, dele estar regredindo. Se valia a pena eu correr judicialmente para ele permanecer nessa escola ou não. Então, a primeira informação que eles me deram, o correto seria procurar outro ambiente escolar para ele, porque ali não estava fazendo bem para ele. Entendeu? Aí foi quando começou a luta, que o problema é que a gente não consegue fácil. Então, passei diversas escolas e todas eu só escutava não. Até o ponto de ligar e dizer, não, tem a vaga. Quando chegava lá que mostrava a situação, laudo, tudo, aí a pessoa dizia, infelizmente a gente não pode dizer que não aceita. Mas aí eu, como mãe, já sentia que meu filho não ia ser bem acolhido. Entendeu? Essa receptividade já não era assim de pronto, né? Isso, não era. Então, assim, me deixava com o coração super partido, né? Até chegar o momento que ele está nessa escola. Ele passou 2 anos anteriores, né? Em outra escola que ele foi muito bem recebido, muito bem acolhido, só que ele não tinha o principal, que era a evolução. A evolução que eu falo acadêmica. Ele não tinha. Ele tinha todo o amor, todo o carinho, mas o principal ele não tinha, que é o que a gente quer, entendeu? Como um pai. Tem que ter a socialização, tem que ter tudo, mas o principal, que era aprender, muitas vezes ele ficava fora de sala.
E pelo fato da escola que ele estava 2 anos atrás, não tinha uma sala de recurso, porque a sala de recurso, mesmo que ele esteja fora de sala de aula, ele vai conseguir aprender. Porque ele vai aprender, tipo, brincando com atividades lúdicas que ele vai aprender, vai desenvolver. Não você ficar fora de sala de aula só para brincar, só para correr. Está assegurando a interação, de fato, né? Estimulando a questão da autonomia e por aí vai. Isso. Né? Juliana, enfim, como se deu? Vamos nos direcionar agora a essa experiência de hoje, na escola atual dele. Tá. Como se deu o acolhimento da família como um todo? A família que a gente coloca assim, o pai, a mãe, irmão, né, os avós, como que isso acontece? É uma coisa leve ou há algum entrave, alguma situação de desconforto? Não, no que ele está hoje, está sendo tudo mais tranquilo. Tudo mais tranquilo. Até porque uma das coordenadoras lá, ela é mãe atípica. Então, o fato de você ser mãe, você já se coloca no lugar do próximo. Então, isso nos deixa mais segura e nos deixa também, assim, com a certeza que a gente está deixando o nosso filho e a gente vai ter uma evolução. Então, como um todo, a família, a gente foi todos abraçados. Né? A gente sentiu esse carinho, essa segurança de poder deixar o filho da gente e saber que ele ali realmente está sendo amado e cuidado. Que bom. Com relação à rotina que ele tem lá na escolinha, como que ele estuda de manhã, no período matutino, no vespertino? Isso, no período matutino. Certo. Né? No período da tarde ele está na escola, está na terapia. No período da manhã está na escola. Então ele chega... Aí lá tem o de jejum, né, que normalmente eles ofertam uma fruta, aí depois vai para a sala de aula e começa aí toda uma rotina, que lá eles vão montar o quê? O PEI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, né, que a maioria das escolas não fazem isso. E para a criança poder desenvolver, eles precisam entender qual é a necessidade da criança. Então, com esse plano feito, então dentro da sala de aula fica até mais fácil para quem está aplicando, quem vai ali desenvolver a criança, saber como levar o percurso. Né? Saber onde é que ele precisa aprender mais aqui, então vamos focar. Vocês têm acesso a esse PEI? Tem. A família tem acesso. A família tem acesso ao PEI, entendeu? Aí ele chega em sala de aula, às vezes ele tá um pouco desorganizado. Quando ele tá desorganizado, vai para a sala de recurso. Aconteceu muito de outras escolas ligarem para mim, ele tá assim, venha buscar, entendeu? Então, eu acho que a escola tem que estar preparada para, independente do seu filho estar em crise ou não, saber desenvolver ali naquele momento. E trabalhar nesse momento intenso, né? Isso. De fato, tentar contornar a situação. Contornar a situação, não ligar para os pais para pedir que o pai vá lá pegar e pronto. Porque aí é passar a mão na cabeça. Eu não quero enxergar. É estar preparado para o agir, né? O agir naquele momento. O que fazer naquele momento. A intervenção, propriamente dita. Né? E hoje você percebe que ele é feliz nesse espaço educacional? Isso. Ele chega na escola, ele já entra, ele já quer explorar, ele já entra, já quer explorar. Então, a gente nota que ele gosta do ambiente. Como já passou muita situação, quando entrava na rua, ele já se desorganizava, ele já começava a ter crise, choros e choros. E hoje não, a gente vai até a escola, não tem um problema, o Yuri entra, o Yuri brinca, o Yuri interage com as crianças. Então, assim, é uma coisa que nos deixa muito satisfeito como pais, né? De crianças atípicas, que a gente vive tanto um futuro que é incerto, né? E tá num local que a gente tá sendo muito bem recebido, então pra gente é muito gratificante. Perfeito. A relação do Yuri hoje com os colaboradores lá é uma escola, não é um CME, né? Não, lá é escola, lá é escola. Como que é a relação dele com esses colaboradores? Tipo, a tia da merenda, tipo, o porteiro. Como é a interação? O Yuri, ele é uma criança muito carinhosa. Muito carinhosa. Se você tratar bem o Yuri, você vai ter abraço, carinho e beijo. Se você conseguir a atenção dele, você vai conquistar ele. Então, quando ele lhe vê, ele vai pular, ele vai abraçar, ele vai beijar. E
tudo isso. Vai Acontece ser de uma forma festa, uma festa, entendeu? A partir do momento que realmente ele vai sentir que você tá fazendo ali, né, com amor. Agora, se não, aí ele vai ficar um pouco mais distante. Mas até o momento, graças a Deus, eu não tive problema. E com os amiguinhos em sala? Hoje em dia eu já consigo interagir o Yuri. Em sala de aula, as pessoas que ficam com ele, a professora, a auxiliar, a coordenadora da sala de recurso, todo mundo consegue essa interação, né? Devido também muita terapia, em casa também, muitas crianças, a gente consegue fazer o Yuri interagir. Já teve momentos dele não interagir, mas hoje ele já compartilha ali com as crianças nas atividades. Que beleza, né? Ótimo. Se fosse Esse sempre assim, relato. né? Tassiana? Sim. Enfim, então, ao que você colocou, né? Essa escola realmente é uma escola mágica, diferenciada. É um ambiente onde ele, de fato, vai conseguir criar asas. Isso, né? isso. Dentro da situação do autismo. Porque ao que nós estudamos, ao que nós lemos, percebemos, né, no âmbito social, a interação é que faz a diferença na vida dessas crianças. Isso. Né? E vai muito também da questão dos profissionais. A escola qualificar, né, os seus profissionais. Está preparada. É como eu volto e digo, muitas vezes essa, no caso, está preparada porque pessoas que estão à frente são mãe atípica ou tem alguém na família que tem, entendeu? Então, abraça ali a causa e vai investir muito mais. Mas o que é que acontece? Hoje em dia, muitas escolas não fazem isso. Parte muito da perspectiva da sua história individual, que aí permeia no ambiente de trabalho, né, como forma decisiva. Isso. Mas que bom que a relação hoje é de interação, de confiança. Isso. Graças a Deus, né? Depois de tanta luta, tanta batalha, graças a Deus, pesquisei muito para colocar ele nessa escola, conversei muito com as pessoas, com os terapeutas que acompanham ele. Então, os terapeutas que acompanham ele, tem paciente que já estuda nessa escola. Então, foi assim, uma troca verdadeira de figurinhas para poder chegar lá. E vale ressaltar que essa é uma escola pública. Isso, né, isso é uma escola pública. Que bênção. É um modelo, ela está servindo de modelo, né? Exatamente. Não à toa que os profissionais qualificados que estão em contato diário com esse público, né? Isso. Eles estão indicando. Enfim, que isso permeie, né? O mundo precisa realmente, até para assegurar autonomia para essas crianças. Com certeza. Né? Eu queria saber uma coisa dela. Quantos alunos tem na sala de aula dele? Em torno de uns 15. 15. Mas com crianças atípicas só são duas. Só são duas. Ele tem um auxiliar de sala específica para ele. A outra criança tem também. Outra. E as duas, assim, tem sido já comprovado, né? Não é investigação. E o meu, além do TEA, né? Ele fechou o diagnóstico agora esse mês, também tem TDAH. Que é muito comum, às vezes, eles têm é muito difícil o autismo não vir com a comorbidade a mais, né? Sempre vem com um CID a mais, né? Que maravilha. Essa mãe é uma mãe a ser seguida. Enfim, muitíssimo obrigada, Juliana, por sua disponibilidade. Né? Nós sabemos que a sociedade ela vive um momento realmente de mudança de perspectiva, de conceito, né? E até de aceitação da situação. Isso. Porque, como nós já percebemos, quando esses pais eles aceitam a situação, essa criança se torna tudo mais leve e você consegue correr contra o tempo. Exatamente, não somente no ambiente da casa, como no ambiente escolar. Isso. Né? Eu também, assim, agradeço muito o convite, né? E esse mês de conscientização do autismo, né? Então, a gente tem que ter mais respeito, né? Mais amor mais amor e menos preconceito. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Cabe todo mundo no mundo. Isso, né? Todos nós somos iguais. Exatamente. E agora vamos para a professora Tassiana Tenório, né? Tassiana é uma professora também da escola pública. E ela tem algumas experiências, assim, para nos passar. Enfim, a priori, qual seria o percentual, né, ao longo de sua história profissional, de crianças atípicas em sala de aula? Esse percentual, ele só vem aumentando, sabe, Emília?
No primeiro ano que eu comecei, assim, há 3 anos, eu não tinha nenhuma criança atípica na minha sala. Já o ano passado, eu tinha, em média, de 17 alunos. Desses 17, 4 eram atípicos. Não tinham diagnóstico, assim, fechado, mas estavam em investigação. E aqueles que não estavam em investigação, nós, como profissionais de educação, que já estamos trabalhando há um tempo, você percebe quando a criança ela tem um comportamento atípico, entendeu? E nesse ano também continua do mesmo jeito. Eu tenho um aluno que ele tem um diagnóstico, esse já tem 2 anos, ele tem 2 anos e ele já tem um diagnóstico fechado. E, assim, um dos maiores problemas que tem, que eu acho, é o tempo para fechar um diagnóstico, né? Eu estava até seguindo um professor, um médico, que ele tem 2 filhos atípicos, 2 filhos com TEAs. O mais novo tem 1 ano e 4 meses, ele já foi diagnosticado. E eu fico me perguntando por que os alunos daqui eles demoram tanto, né? Para se ter um diagnóstico. Enfim, como é que acontece essa interação no ambiente escolar? Como que eles chegam, como que eles vão se adaptando, se acostumando? Nós falamos aqui com a mãe, né? Uhum. A mãe coloca assim, a perspectiva dela quando entrega a criança atípica em uma escola que existe essa interação, essa confiança, que o coração fica sossegado, né? Hoje agora a gente quer saber como isso acontece na prática, né? Para quem fica com essa criança atípica. É lógico que é desafiador, né? Porque ele sai do seio da família, que é o ambiente mais confortável de vida, para o seio da escola. E aí, como que isso se dá no dia a dia, Tassiana? No dia a dia, sim. Eles vão se adaptando aos poucos, né? É uma mudança muito brusca, como diz você. E, geralmente, quem tem autista, eles não conseguem, no primeiro momento, trabalhar em grupo, né? Eles ficam mais reservados na sala, nas atividades, nas vivências. Se isolam Eles se isolam, isso, justamente. Eles se isolam, então, cabe ao profissional que está ali da educação, né? Inserido naquele grupo, né? Participar. Esse ano mesmo eu tenho um exemplo de uma criança que ele sentava na roda, a gente cantava e ele ficava lá, não gesticulava, não expressava nenhuma emoção. E, de repente, ele começou a cantar, a gesticular com as mãos, com os pezinhos, assim, movimentos, repetindo os movimentos que as outras crianças e a professora estavam fazendo. E foi, assim, um crescimento, uma alegria para todos os que estavam lá. Tem uma pessoa que o acompanha, ela chega, deu um grito, olha, ele está cantando. A felicidade, é o retorno, é o feedback, né? Que eles estão dando para nós. E assim, e a perspectiva de nunca desistir, veja, para você ele não estava dando nenhum sinal, mas aquilo para ele estava fazendo algum sentido, tanto que em um momento ele deu start. Eu também tenho um exemplo, ano passado, uma aluna, eu passei 2 meses com ela, ela sempre participava do momento da rodinha, que é um dos primeiros momentos, e eu sempre cantava, tem uma música que eles gostam muito, e ela ficava no mundinho dela, e ela não falava. De uma hora para outra, ela começou a cantar, aí falar todas a musiquinha como era. E os alunos, eles já estavam acostumados a vê-la não interagir, né? Ela ficar no momentinho dela. Aí até eu me surpreendi, eu disse, silêncio, silêncio, que a tia Tassi vai filmar que a Vitória está cantando. E os outros colegas, eles ficaram em silêncio, são crianças o quê? De 3 anos. Eles ficaram em silêncio. Contemplando o momento. Contemplando o momento. E eles também estavam assim, perpétuos de vê-la falando, né? Participando, que era assim, um momento que eles não viam. E ali foi uma alegria muito grande. Eu filmei, mandei para a mãe dela chegou, chorou. Mandou um áudio agradecendo, chorando. Disse, é isso que a minha filha precisa. Em quanto tempo geralmente acontece? 2 meses, 3 meses? Ou varia de criança para criança? Isso, varia de criança para criança. Essa minha aluna do ano passado, o tempo dela já foi maior, entendeu? De, assim, interagir, de falar, de interagir mesmo. De participação mesmo. Já esse aluno desse ano, ele já tem uma participação maior, né? E até ele já tem, assim, um acompanhamento, ele faz terapia,
Isso tudo ajuda muito, né? Com certeza. Ajuda Toda a quando ele já tem diferença uma rotina. ele já tem profissionais que o acompanham, né? Aí quando ele chega no ambiente escolar, isso vai ajudá-lo muito. Qual é o maior desafio que você percebe com essas crianças atípicas no ambiente escolar, independente de CCME? Quais são os desafios? Um dos maiores desafios é a preparação, tá entendendo? É capacitar o profissional da educação, não só o professor, como aqueles que o acompanham, entendeu? Até eu digo por mim, quando eu vi aquela criança, eu não tinha preparação, né? Então, você também tem que fazer o seu papel, buscar, estudar, essas coisas. E as pessoas que o acompanham também têm que ter uma preparação. Não fazer uma seleção só por fazer, né? Ver se ela não tem, dar curso, capacitá-la para tal. Uma capacitação. Capacitá-la, não uma vez, mas assim, constantemente, porque precisa. Precisa ir muito. E no contexto geral, percebe-se que as redes de ensino, independente de serem públicas ou particulares, elas ainda não estão preparadas. Não estão para preparadas. receber essa criança atípica. Até porque exige exatamente isso que você colocou aí como pressuposto, que é o estudo. Cada criança é um mundo, então eles precisam de um trabalho de estudo, né? De análise, de perspectiva e até assim, realmente de colocar as atividades e ver o que vai dar certo, porque muitas coisas também não irão dar certo. Isso. Né? E é não se frustrar perante essa negativa deles. E se você, assim, vai procurando meios, né? Por exemplo, eu trabalho com massinha sempre com eles, massinha de modelar, e essa criança minha deste ano, eu dei massinha de modelar e ela não quis pegar, né? Porque ele tem uma acessibilidade muito forte. E eu troquei a massinha, eu comprei massinha de EVA. Já a massinha de EVA, ele gostou de manusear. Então, ele estava fazendo... detalhe, né? Um detalhe. Que fez toda a diferença. Então, as outras crianças estavam trabalhando com massinha e ele também. Só mudava a textura, mas ele estava lá, né? Pois é, na perspectiva dele. Isso. E um ponto muito, assim, importante que a Juliana, né, falou, foi quando eles estão, assim, nervosos, em crise, né? Você ter preparação. Tira ele da sala, minha gente. Vai dar uma voltinha com ele. Se o ambiente escolar, sem meio à escola, não tem uma sala de recursos, como tem no filho dela, sai, aproveita. Né? Eu trabalho numa escola que tem jardins, tem a natureza, contato com a natureza, faz muito bem para as crianças. Então, eu saía com ela, pedia para me auxiliar, sair com ela, olhar os pássaros, olhar um avião que estava passando no céu, perguntar se está chovendo, olha o verde das plantas. Eu pedia para eles pegar flor, porque lá tem muitas flores. Pega uma flor para tia Tássia, ele toma, tia Tássia. Entendeu? Isso tudo. Aí, quando ele estava mais calmo, aí a tia Rose levava ele para a sala. Tira ele do foco da crise e ele volta para a sala de aula. E o profissional tem que entender que ele tem que ter esses momentos. Ele precisa desses momentos, minha gente. Agora, isso também, quando uma criança não tem um diagnóstico, é muito... E quando os pais não aceitam, entendeu? Os pais não aceitam, aí fica mais difícil ainda. E dentro dessa perspectiva, assim, o trabalho de interação da escola com a família é essencial, sine qua non, né, para a evolução dessa criança. Justamente. Porque, assim, a participação até nas terapias, enfim, como é que você percebe a criança que realmente está participando de toda essa gama, né? Porque alguns deles frequentam fono, psicólogo, ecoterapia, né? Ecoterapia, enfim. E aquele que não, vocês conseguem perceber? Sim, conseguimos perceber a evolução daquele, a interação daquele que já faz terapia, que tem uma rede de apoio, é diferente daquele que não tem. E assim, o ganho é para essa criança. Isso, justamente. Né? E para a família também, porque momentos de pico, realmente eles terão, né? Agora, cabe aos profissionais estarem preparados para isso, porque por muitas vezes esses profissionais se chocam e acham, não, ele é assim, não é que ele seja assim, é um momento dele que ele precisa colocar energia para fora para depois ele ser reinserido no contexto. Isso mesmo. Ele é assim, ele vai ficar na sala porque ele tem que se acostumar na sala de aula. Muitas vezes eu via essa fala, mas eu não seguia. Eu disse, não, ele vai sair porque ele precisa se acalmar. Exato. Entendeu? Exato. É respeitar o momento dele.
né? E as coisas irão acontecer gradativamente, sem alvoroço, porque sem pressão. ele está na minha sala de aula e a autoridade máxima aqui sou eu, né? Então ele vai sair. Dê uma voltinha, quando ele acalmar, você vem. A formação desse profissional que os acompanha também é importantíssima. É verdade. Porque a gente percebe que é uma tríade, né? Existe a família, existe a escola e existe o ambiente específico da sala de aula, que justamente o educador precisa ter esse start de entender, não, agora dá para ficar, não, agora não dá, né? E comandar, de fato, ser o maestro naquela situação. Isso. E tem crianças que têm TDAH, assim, que elas não conseguem participar, tipo uma rodinha, a gente tá lá, mas ele fica de longe, ele não sentava na roda, mas ele ficava de longe. Depois eu percebi que ele estava cantando a música que eu estava cantando. Ele estava de longe, não estava prestando atenção. Quer dizer, eu achava que ele não estava assimilando, né? Prestando atenção, assimilando. Quando eu vi o menino cantando, eu disse, meu Deus, então ali eu fui aprendendo, né? No dia a dia, como trabalhar com quanto que fazia sentido para ele, mesmo que ele estivesse calado. E em movimento, porque tem crianças que aprendem em movimento, sabe? Eles não estão lá quietinhos, sentados na roda, eles estão em movimento, mas eles estão assimilando. Estou entendendo tudo. Estão entendendo tudo, entende mesmo. Até as letras, eu fazia a brincadeira das letras, né, da letra inicial, aí eu dizia, fulano, pega a letra inicial do seu nome, ele ia lá e pegava. E eu dizia, como que ele sabe se ele não estava... Né? Se ele não está parado, se ele não está prestando atenção. Não está prestando atenção, está em movimento, mas ele estava ali. Isso. Enfim, então, pessoal, nós estamos aqui com testemunhos maravilhosos de como os direitos sociais são assegurados, né, com perseverança, com proatividade, com responsabilidade, com amor, com compromisso. E, assim, são esses excelentes exemplos que a gente precisa trazer realmente para a nossa vida, né, enquanto sociedade, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, que existem situações a serem analisadas, refletidas, até encaminhadas, né, quando necessário, ao Poder Judiciário, mas existem outras que, de fato, uma boa conversa, uma boa interação faz toda a diferença, né? Então, nós ficamos aqui com o nosso agradecimento a Juliana e a Tassiana, que são pessoas maravilhosas e trazem para a gente, enquanto sociedade, histórias de sucesso, sim, né? Apesar dos desafios, apesar dos percalços, mas que fazem todo o mundo, né, dessas crianças ser diferente, ser feliz. A perspectiva do ambiente escolar é justamente essa, é assegurar a felicidade dessas crianças, porque não adianta estar numa perspectiva de escola como presídio, né? De forma alguma. A escola ela precisa ser um ambiente lindo, lúdico, de interação, de ordem, sim, mas não de banalização de regras que venham a ofender, né, de forma ditatorial, de forma alguma. A nossa perspectiva é realmente o crescimento desses meninos em interação no ambiente escolar, não uma inclusão por uma inclusão. A escola precisa realmente se preparar para que essa inclusão, de fato e de direito, aconteça. Enfim, ficamos aqui, esperamos outras oportunidades. Meninas, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Não é assim, agradecemos, né? A oportunidade de expor, né, nossas experiências. Agradecemos ao nosso técnico Igor também, que está ali dando todo o suporte.